Deputado, o senhor é relator de um projeto que está muito discutido no Congresso Nacional. É o projeto que acaba com o poder monocrático de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Veja bem, uma lei para sair do Congresso Nacional tem que passar por todas as comissões, dependendo naturalmente do assunto, né? Mas se depender da área econômica, do esporte, tem que passar em todas, ser aprovado e depois o plenário da Câmara, depois aprovado vai para o Senado, aprova no Senado, sanção do presidente da República, e um ministro do Supremo assina, pronto, não vale. Quer dizer, isso aí é preciso reequilibrar. Uma emenda que o senhor está relatando, né, na Comissão de Constituição e Justiça. A emenda constitucional 28, que ela tem duas partes. A primeira parte é essa, ou seja, toda decisão de juiz é levada a colegiado. Então, o juiz não pode, quando a decisão ofende ou cria uma série de prejuízos... Ou uma decisão de poder, né? Sim, uma decisão, exatamente, que cria prejuízos irreversíveis à outra parte, ela tem que ser levada a colegiado. Então, essa é uma decisão que acaba com as decisões monocráticas. Essa é uma parte dessa emenda constitucional. A segunda parte, ela diz o seguinte, ela diz que se o Congresso Nacional achar que o Poder Judiciário está exorbitando das suas competências, ou seja, entrando na seara que seria do Legislativo, na competência que seria do Legislativo, o Legislativo pode tomar aquela decisão do STF, não revogá-la, mas suspendê-la durante um período de 2 anos. Durante esse período, o Judiciário pode, através de 4/5, ou seja, uma maioria absolutíssima, acabar com a suspensão. Então, a última palavra ainda continua do STF. Então, ela cria um freio. Ela não, de fato, interfere no poder... Não muda a decisão. Não muda a decisão. Ou seja, se o STF realmente quer manter aquilo lá, ele vai precisar de 4/5 agora de uma decisão colegiada para poder fazer valer a voz do Judiciário acima da voz do Legislativo. Então, é um freio. Mas isso aí não é interferência? Não seria ferir a cláusula pétrea que fala da divisão dos poderes? Não, porque ela não acaba com a divisão dos poderes. Ela não está dizendo que o Legislativo agora vai julgar. O Legislativo só vai suspender para uma segunda avaliação mais rigorosa do STF. Então, ele só suspendeu, ou seja, gerou uma dúvida sobre uma decisão. E isso é extremamente positivo. Essas duas medidas são extremamente positivas. Por quê? Porque se você deixa um poder completamente independente, que é o caso aqui, o Judiciário está se tornando um poder independente. Independente significa que ele não precisa estar em harmonia. Ele está agindo de uma maneira independente. E em agindo independente, ele acaba subordinando os outros poderes às suas decisões. Se eu ajo independente, eu mantenho essa independência, ele é soberano, e ele é soberano de uma maneira que ele pode afetar o executivo e o legislativo, ele acaba sendo um poder que subordina os demais. Então isso não é harmonia entre os poderes. Isso não é preservar o equilíbrio e exatamente a separação. Ele é que exatamente está rompendo com essa estrutura, que é uma estrutura de constante atrito. É assim que ele tem que manter. O Brasil não é o poder moderador, no sentido de última palavra. A democracia ela é um círculo que ela continua. Se o Supremo toma uma decisão, esse assunto pode voltar ao Congresso, que toma outra decisão, vota uma lei, uma emenda que recomeça, o ciclo. O ciclo. Mas o senhor acha que há um desequilíbrio hoje? Um desequilíbrio absoluto, especificamente do Judiciário. Mas a gente precisa pontuar, o Judiciário está nessa condição em função de uma involução de 30 anos. Então não é de agora. É uma coisa que vem acontecendo paulatinamente e um ganho de poder. Deputado, eu levei esse assunto para o então presidente do Supremo uma certa vez, Joaquim Barbosa, e ele me disse assim, leia a Constituição garante isso. E a conversa era sobre o poder dos juízes daquela época, né? Poder dos juízes nos municípios. Hoje os prefeitos estão sofrendo nas mãos dos juízes. O juiz determina até onde uma escola deve ser construída, onde coloca um ponto de ônibus e assim por diante. E eu acreditei, li e vi que a Constituição garante, dá ao judiciário esse poder. Sim, isso que é o grande problema, porque o judiciário, na Constituinte, você muito bem sabe, era talvez o maior grupo de interesse, era o grupo de interesse político que vinha para destacar o Poder Judiciário como cada vez mais independente e não autônomo, que é uma diferença aí sutil. Né? Autonomia, você tem uma certa autonomia, mas você precisa ainda como convergir. É o Ministério Público, por exemplo. Exatamente.
Então, você tem que agir autonomamente, sem dúvida, e temos que resguardar isso. No entanto, ele não pode agir com independência absoluta, senão ele acaba subordinando os outros poderes. É isso que a gente tem. O senhor citou aí a minha participação como profissional que cobriu a Constituinte. Jamais Ulisses Guimarães poderia imaginar que o ministro do Supremo pudesse tomar decisões como vem tomando hoje. Por exemplo, mandar prender deputado, e enfim, várias decisões. Jamais. Então, era outro momento e outra avaliação do que era o judiciário e a análise dele era pela composição daquela época do Supremo Tribunal Federal, que era muito técnico. Talvez seja esta a origem, né? E olha, do desequilíbrio. Também, e vou dizer mais, o intento do Constituinte não está preservado em nenhum lugar. Existe a sua memória, a memória dos outros constituintes que ainda estão por aí, alguns historiadores, mas você não preservou o que pensava o Constituinte quando escrevia um artigo da Constituição. E certamente, se tivesse preservado, como foi feito na Constituição norte-americana, que tinha lá os Federalist Papers, que no fundo é um registro de consciência do como interpretar a Constituição. No Brasil não teve esse exercício. Olha, deputado, no dia seguinte da promulgação da Constituinte, o Ulisses Guimarães chamou os repórteres para um café da manhã. Eu fui e ele deu um exemplar para cada um, eu tenho um, dos anais. E aí, no discurso, ele disse: no futuro haverá dúvidas sobre essa Constituição. Então, aqui estará o manancial e tal. Ninguém vai nesse manancial, todo mundo rasgou esses anais. Ali estão as explicações, porque cada artigo apareceu e foi votado, né? Pois é. Então, esse ato em si, de como interpretar, eu diria que é mais importante. Por quê? Porque a Constituição brasileira, ela é muito ampla, ela regulamenta muita coisa, ela é muito profunda, regulamenta no detalhe e usa palavras que são não definidas ou que podem ter uma interpretação dúbia. E aí essa dubiedade, essa amplitude gera uma arbitrariedade absoluta de quem interpreta. Que poderia ser dirimida a dúvida nos anais. Absolutamente. Nos discursos de plenário. Absolutamente. Aliás, no Supremo Tribunal norte-americano, para interpretar a lei, os artigos constitucionais, eles usam Federalist Papers como sendo uma baliza do que era o intento dos pais fundadores. Nós perdemos essa referência, então agora os pais fundadores se regeneram a cada nomeação do STF. Agora eu tenho uma nova interpretação, eu tenho uma nova interpretação, e não temos um histórico de como é que é interpretado o artigo, e também o palavreado, ou seja, as palavras que são usadas ali, são muito ruins. Em termos de escrita de Constituição, é péssimo. Exatamente abre para esse arbítrio de interpretação. E é isso que a gente tem que eliminar numa futura revisão. Perfeito.